Como diz o juiz, agora pode ser revelado, tudo pode ser dito. Vocês já fizeram alguma audiência online? Agora tudo pode ser dito. Bom, meninas, estou feliz de nós estarmos juntas aqui, né? Essa é uma tentativa de nós estarmos juntas, né? Mesmo no online, mas tentando trazer essa atmosfera de nos aproximarmos, né? A gente sente essa necessidade e quando nós estamos juntas é diferente, né? Não Verdade. adianta só vir mais uma pessoa ministrar, não adianta vir só mais uma instrução, uma lição, uma teologia. Conhecimento a gente tem muito, mas eu acredito muito que o nosso propósito aqui são princípios eternos, né? São princípios de comunhão, de território, né? Então, não faz sentido ficar 2 ou 3, né. Então o bom é quando nós podemos estar reunidas. Ainda que uma ou outra aconteça um horário, aconteça uma intervenção de data, eu acredito que estarmos reunidas é o diferencial, né. Poder olhar para a carinha de vocês, a gente se ver, a gente compartilhar, né, porque não é só sobre trazer mais um conteúdo, isso a gente encontra de monte na internet, mas é sobre nós termos propósito, é nós estarmos alinhadas para aquilo que o Senhor nos convidou. Amém? Então eu quero que a gente pense sobre isso. Né? Eu não quero causar nenhum constrangimento, principalmente, né, pensando no grupo da Luísa, que é uma parceira nossa, que é uma bênção para a nossa vida. Mas eu quero que a gente coloque uma intenção boa no nosso coração, que a gente consiga dar um equilíbrio para a nossa vida, para a nossa comunhão. Amém? Então me ajude a orar por isso. Não, nós não estamos fechadas, né? Nós estamos o quê? Nós estamos tentando um equilíbrio. Nós faz parte as mudanças, né? Então a gente vai ter aí o mês de abril para a gente estar junto aqui à tarde, para a gente ir avaliando. Eu vou falar para vocês, vocês têm me ensinado a andar com propósito e descanso. Então eu já coloco na minha segunda-feira que meu dia de manhã é de vocês. Então, assim, ir para a tarde hoje foi bom, porque eu recusei várias coisas. E eu preciso também descansar, eu preciso também estar em casa. Hoje eu guardei roupa, botei roupa para lavar, fiz tanta coisa boa, coisa que às vezes eu não consigo fazer na segunda-feira. Então, eu acho que vocês me curam até nisso. Indiretamente, entendeu, meninas? Indiretamente. O Espírito Santo vai falar assim: não, você tem uma coisa importante. Você tem um compromisso. Porque se a gente for falar para os irmãos assim, ah, eu vou lavar roupa, ah, eu vou dormir, eu vou estudar, eu vou ler a Bíblia. Ah, você é preguiçosa, né? Ah, você não tem nada para fazer. Mas se a gente fala, não, eu tenho um compromisso, amém. Amém? Vocês gostaram disso? Amém. Então vamos orar sobre isso. Queria pedir para a pastora Angélica, né? A gente está orando, estava com saudade da gente estar junto. Ora por isso e ora por esse momento que a gente vai ter também de comunhão. Amém? Vamos orar? Ai, que coisa maravilhosa estar com vocês, gente. Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, essa tarde, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por ter esse momento com as minhas irmãs, onde nós priorizamos, Senhor amado, te ouvir, sentar, Senhor, aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma, no meio de tantas vozes, Senhor, para parar para te ouvir. Obrigada, Senhor, pela vida da pastora Ludmila, pelas minhas irmãs, Pai, que unidas, Senhor, nós queremos cumprir o propósito e o chamado que o Senhor tem para nós nesse tempo. Deus, eu sei que é muito difícil, Pai amado, nós conciliarmos, Senhor, a agenda, mas, Pai, que no teu coração, Senhor amado, venha trazer para nós, Senhor, esse tempo, Pai, em que nós vamos abrir mão de tantas coisas, Senhor, porque uma só nos é necessária. E como é necessária, Senhor, essa comunhão, como é necessário esse tempo, como é necessária essa troca, Senhor, porque como a pastora falou, nós somos curadas, Senhor, através de uma das outras. E eu te agradeço por esse lugar e por esse privilégio, Senhor. Eu sei, Pai, que eu não sou a única, Senhor, que tem muitas demandas, mas como eu sou grata, Pai, por esse horário ser trocado, é uma experiência, eu sei, mas está tudo no teu controle e na tua agenda. Faz o teu querer no nosso meio, Senhor, e que haja em nós um coração disponível para ouvir e obedecer ao teu chamado e à tua voz. Obrigada por essa tarde, no precioso nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém. Gente, alguém mais sentiu desejo no coração de orar? Tô sentindo tanta presença de Deus, já tô tão grata de estar aqui, né? Parece que vai ser frio, mas a gente já se conhece, a gente tem comunhão, né? E vamos deixar, né? O Senhor tá aí querendo falar, vamos orar mais um pouco? A oração é a chave, amém? Amém. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor, nessa tarde. Tua presença, Senhor, é real, Pai, nas nossas vidas. Precioso, Senhor, é te dedicar, Senhor, um tempo, Senhor, da nossa tarde, para estarmos aqui, Senhor, unidas com o propósito, unidas, ó Deus, pelo propósito, Senhor, que tu tens estabelecido sobre nós. O teu propósito, Senhor. Não um propósito somente individual, mas um propósito coletivo, Senhor. Isso é muito profundo, isso é muito maravilhoso, isso é muito forte. Senhor, nos alinha, Pai, a esse propósito, nos alinha ao teu querer, a tua, Senhor, vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajusta, Senhor, a esse propósito, a esse novo tempo, a essa nova etapa, Paizinho. Em nome de Jesus, clamamos a tua presença nessa tarde, que venha nos visitar, Senhor, em cada casa, Senhor. Oh Deus, em cada ambiente, Senhor, que as minhas irmãs estão, no ambiente aqui da minha casa, no ambiente da casa das minhas irmãs, que a tua doce presença, Senhor, se manifeste com poder. Venha sobre nós, Pai, trazendo alinhamento, trazendo direção, trazendo palavra rema do céu. Tu és, Senhor, o nosso amado, a quem nós desejamos, a quem nós almejamos, Senhor. Oh Deus, tu és suficiente, Pai. Tu és suficiente, uma gota da tua presença, somente uma nuvem, Senhor, da tua presença, Pai. Pode trazer, Senhor, libertação, pode trazer cura, pode trazer salvação, pode alinhar, Senhor, a nossa vida, Pai, naquilo que tu desejas para nós. Senhor, em nome de Jesus, então nos visita, Senhor, essa tarde, nesse momento, nos enche, Senhor, nos preenche, Pai, aonde está vazio, aonde está, Senhor, necessitando, Senhor, de água. Oh Deus, em nome de Jesus, sacia nossa sede. Derrama, Senhor, da tua água da vida, em nome de Jesus. O teu óleo da unção, Senhor, esteja sobre nós, sobre as nossas feridas, sobre as nossas dores, Senhor, sobre as nossas dúvidas. Traz, Senhor, direção, Pai. Em nome de Jesus, estamos entregues a ti, entregues à tua vontade, ao teu querer. Em nome de Jesus, esteja conosco essa tarde. Em nome de Jesus, usa a pastora Ludmila com autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Te adoramos, Paizinho. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Mais alguém, gente? Amém. Não precisa brigar, não, que eu sei que todo mundo aqui ora muito. Amém. Amém. Pai, tua presença, Senhor, é o nosso querer. A presença, Senhor, é o desejo ardente do nosso coração. É nela, Senhor, que a gente encontra paz, é nela que nós encontramos o refúgio, é nela, Senhor, que nós encontramos o fortalecimento. Tu é presença viva, tu é presença, Senhor, profunda na nossa vida, Pai. Senhor, não nos permita, Senhor, negociar esse lugar, Senhor, se afastar desse lugar, ó Pai, diminuir a frequência deste lugar. Que a gente possa, Senhor, ser o controlador desse tempo, ó Pai, em que a gente possa entender a necessidade da reserva, do tempo,
da administração, para que este momento, ó Pai, seja fluido, Senhor, seja real, Senhor, seja inteiro, seja para Ti, Senhor, um tempo contigo, Senhor, um tempo com as nossas irmãs, Senhor, um tempo de adoração, de gratidão, Senhor, de entrega, de beber da Tua palavra, Pai. Toma, Senhor, cada uma de nós nas Tuas mãos. Senhor, toma, Senhor, cada expectativa, cada ansiedade, cada percepção, cada intenção, que a gente possa, Senhor, ser essa pessoa controlada pelo Teu Espírito Santo no pensar, no falar, no agir, nesse exercício, Senhor, de ser carta lida, Pai. Possa, Senhor, nos ajudar, ó Pai, sem inspiração, Senhor, mas sobretudo, ó Pai, sermos, ó Pai, a melhor essência, Senhor, a melhor experiência para nós mesmas em Ti, ó Pai. Que curtir, Senhor, a Tua presença, que curtir, Senhor, o tempo contigo, Senhor, seja melhor do que qualquer coisa todos os dias. Que Tu seja todos os dias as nossas inspirações em todos os momentos, ó Pai. Cuida desse tempo, cuida dessa hora, dessa conversa, Senhor, contigo, Pai, e ministra sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, ó Pai, por esse tempo, Senhor. Deus, eu te louvo, ó Pai, porque Tu és um Deus tão poderoso e tão fiel sobre nossas vidas, ó Pai. Nas últimas semanas, ó Pai, eu tenho te buscado, eu tenho te pedido o tempo todo que eu venha, Senhor Jesus, estar satisfeita em Ti, ó Pai. Satisfeita em o que Tu tens para a minha vida, Senhor, e é o que eu peço nessa tarde, Senhor. Que os nossos corações venham estar satisfeitos somente em Ti, ó Pai. Em tudo que nós vamos receber, tudo que nós temos, ó Pai, tudo que nós recebemos no nosso dia a dia, ó Pai, cada coração aqui, seja no muito ou no pouco que elas têm, mas que elas venham estar satisfeitas, ó Pai, com a Tua presença, ó Pai. Que a Tua presença venha nos satisfazer, Senhor Jesus, desde o deitar ao levantar, ó Pai. Que possamos estar ligadas, ó Pai, no único propósito, ó Pai, que é estar em Ti, Senhor Jesus. Porque nada mais importa se não é a Tua presença, Senhor. Às vezes queremos buscar tantas coisas, ó Pai, queremos fazer tantas coisas, tanto ativismo, Senhor, tantas coisas queremos realizar, Senhor, ou queremos obter, Senhor. Ah, Senhor Jesus, mas nada importa se não é a Tua presença sobre nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, o Senhor vem agora, Senhor Jesus, enchendo o nosso coração da Tua doce presença, da Tua graça sobre nós, da Tua unção sobre nós. Tudo que vem de Ti, seja, Senhor Jesus, sobre nós, ó Pai. Tudo que vem de Ti é o que mais importa sobre nossas vidas, ó Pai. Porque nada que vem, Senhor Jesus, da terra, tudo que vem desse lugar, ó Pai, nada pode nos satisfazer completamente, ó Pai. Então nós queremos nessa hora, ó Pai, eu quero junto com as minhas irmãs, ó Pai, buscar, Senhor Jesus, essa graça nessa tarde, ó Pai. Receber mesmo essa porção dobrada vinda dos céus, ó Pai, para que os nossos corações venham estar cheios e transbordantes, ó Pai, do Teu poder e da Tua presença, ó Pai. Nada mais importa, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai. Obrigada porque estamos no lugar certo. O Senhor nos escolheu nessa hora, ó Pai, para estarmos nesse lugar. E eu sei que é o lugar que o Senhor escolheu para a gente. Eu te louvo e te exalto. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Eu sou muito pentecostal, né, gente? Tudo eu bato palma. Amém, glória a Deus. Santo é o Senhor, né? E eu creio que, como Zé falou, a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, né? Nós temos que estar sempre com esse coração muito com entendimento no Senhor. E aí, meninas, eu tava falando com o Senhor e eu ia pegar o Talmidim pra gente compartilhar, mas o Senhor falou, não, eu tenho uma palavra, né? E aí eu fui ouvir o que Deus estava falando e foi uma palavra muito pesada, né? Assim, muito profunda, com muito peso de medida para mim e para você, né? E o Senhor, eu abri em Ezequiel, e Ezequiel 44, eu tava lendo 44, 45, 46, que vem falando justamente sobre as medidas perfeitas, né? Do templo, a porta que não deveria ser aberta, a porta que deveria ser fechada, o caminho
do sacerdote. E isso me chamou muita atenção, né? Que aí o Senhor falava, o Senhor em Ezequiel 45, vocês não precisam abrir, a gente vai abrir outra, ele fala, no versículo 4, ele fala, e essa lhe será a porção sagrada. E aí ele fala, né? Essa terra, esse será um lugar para suas casas, bem como lugar santo para o santuário. E aí ele fala perfeitamente sobre aquilo que era propriedade, aquilo que era templo e aquilo que era do sacerdote, aquilo que era de direito. E eu fiquei muito maravilhada com isso, sabe? Porque eu até risquei aqui para eu ler para vocês, que ele fala assim, olha, no versículo 8, essa terra é uma propriedade de Israel e seus príncipes opinarão, mas o meu povo não permitirá que casa de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. E aí ele fala isso, aí o meu povo, e aí no versículo 10 ele fala, olha, usem balanças honestas, arrobas honestas e potes honestos. A arroba do pote deve ser igual, o pote deve ser na 10ª parte do barril, e o barril deve ser a metade dos padrões, e o peso de medida deve ser considerado com 12 gramas, 20 pesos e 20 ciclos, e 50 equivale a 620 gramas. Sabe assim que é exato, é uma matemática perfeita, uma medida perfeita para mim e para você? Aquilo que o sacerdote deveria usar. Aquilo que as pastoras devem usar. Irmã, tem coisa que qualquer pessoa pode fazer, mas tem coisa que para você não. Tem coisa que a medida para você é peso de arroba, entendeu? Não é peso de pote. Tem gente que mede as coisas, né? Eu tenho muito essa coisa, né? O copo de requeijão é 200 gramas, né? A xícara é 150, né? Só que para mim e para você a medida é outra. Deus vem com coisa pesada para mim e para você. Ele fala: olha, eu não vou pegar você numa vasilha, eu vou medir você num arroba. Eu vou medir você com peso de glória, entendeu? É com peso. E ele fala do novilho perfeito, da arroba, e ele vem falando, depois vocês podem ler. E aí ele vai falando sobre as ofertas e sobre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado. E quando eu leio Ezequiel 44, ele fala para o sacerdote assim: para você, sacerdote, né? A palavra do soberano Senhor para você é que no versículo 20, no, perdão, 43, 20, ele fala: olha, para você, a palavra é que você siga do altar para purificar, para o sacrifício, para o templo, com o mesmo caminho. Ou seja, o Senhor está falando para mim e para você: antes de você chegar nas medidas, você vai fazer o mesmo caminho. Você não vai passar pelas portas do santuário, você não vai pular as etapas, você vai fazer o caminho. E o sacerdote tinha que cumprir aquelas medidas de Deus. O sacerdote tinha que cumprir com obediência tudo aquilo que Deus estava falando. Tudo bem que a gente está aqui num tempo que a lei, né, estava estabelecida para o tabernáculo, mas se nós voltarmos um pouquinho agora na Nova Aliança, em Hebreus, no capítulo 7, anota isso. O Senhor, ele fala que a minha linhagem, a sua linhagem de um sacerdote, vem da linhagem de Melquisedeque, antes de Levi, antes do peso da lei. O Senhor fala: agora eu tenho uma nova aliança em Cristo Jesus, eu tenho um princípio para você, que você não quebre isso, mas você vai continuar entrando pela mesma porta e andando por um caminho estreito, andando pela minha medida, porque você, na ordem de Melquisedeque, é chamado um sacerdócio real. E eu quero ler com você que diz assim, olha, Hebreus capítulo 7, e eu vou ler a partir do versículo 7, que diz, não, vou ler o 15, tá? 7 e 15, diz assim, ó: o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo a ordem de uma vida destrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia se aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus.
Isso não aconteceu por juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: O Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a nossa garantia de uma aliança superior. Ora, aqueles sacerdotes haviam muitos, porque a morte impediu de continuar no seu ofício. Mas isso que vive para sempre. Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive para sempre por intermédio por eles. Aleluia, glória a Deus. Querida, eu sei que esse é um texto muito, né, cheio de exegese, cheio de hermenêutica, muito teológico, com muitas doutrinas, né? Mas eu quero dizer para você, na graça agora, na nova aliança em Cristo Jesus, o próprio Jesus, né, ele pagou o preço, ele se fez o tabernáculo vivo, ele se fez, né, ele cumpriu, ele fez, também se permitiu ser o Cordeiro Imaculado Santo para nos dar uma nova medida, para nos dar uma nova linhagem de sacerdotes, uma nova postura pastoral. E ele falou para mim e para você, e eu creio que agora está sobre mim você essa bênção. Querida, não há mais condenação. Você é livre, você é uma pastora preciosa, a sua casa é uma casa sacerdotal. A sua casa tem, sabe, uma aliança eterna, a sua casa tem uma aliança da nova aliança em Cristo Jesus. Então, que você carregue essa unção hoje, que você tenha um caminho estreito, um caminho de humildade, um caminho de reconciliação e, claro, que você se lembre que Ele é um teu intercessor. Ontem, né? Ontem, só ontem não, mas de sexta, sábado e domingo, nós trouxemos à memória o processo do tabernáculo. Jesus naquela cruz, ele cumpriu a lei e ele nos resgatou através do sangue dele como um cordeiro mudo. Ele foi morto, mas ele ressuscitou para nos dar vida e para nos dar uma nova aliança em Cristo Jesus, para nos fazer pastoras segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem que agora o Senhor trouxe o novo de Deus para mim e para você. Ele está fazendo algo novo, é considerável. Será que você pode admitir? Será que você pode receber isso? Sabe? Nós temos visto muitos pastores caindo, muitos pastores com depressão, muitas pastoras, sabe, desistindo do ministério, abandonando, pastoras que estão tão feridas que elas não têm mais comunhão com a igreja, né? Elas entram e saem, elas não querem mais estar entre o povo, pastoras que estão buscando outras fugas, né? Outras coisas para fazer, né? Pessoas que estão se desenvolvendo em outras áreas. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, sabe, querida? O que nós carregamos é superior. O que nós carregamos é pesado, sim, é renúncia, dói, sabe? É sobre morte, é sobre morrer para esse mundo, mas viver para Cristo. É sobre andar na medida de Deus e a medida de Deus é a cruz, sabe? É renúncia, é sacrifício, andar na medida de Deus, né? Como o Bruno ministrou ontem, né? Que Jesus, quando ele estava ali diante do templo, no Muro das Lamentações, ele também se lamentou, ele chorou, ele virou a mesa dos cambistas, ele se entristeceu com pessoas, mas a palavra de Deus mesmo diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. Nós vamos nos entristecer. De repente, ontem você se entristeceu com alguma situação na sua igreja. Alguma coisinha saiu fora do lugar. Talvez você se entristeceu com algum olhar, né? Com alguma crítica silenciosa. Sabe aqueles olhares assim, tipo, sabe? Eu não sei meio fazer não, mas eu acho que é meio assim arrogante assim, tipo, snob. Até você escuta, sabe? Das costas assim. Aqui tá todo mundo rindo de nervoso, hein? Todo mundo deu uma risadinha. Que a liderança tá tudo junto. Mas é verdade, é uma crítica silenciosa que dói, que fere. Sabe, nós todas, irmãs, estamos sujeitas a isso. Não há aqui, sabe,
uma para mim, uma dor para mim, não, a nossa casa é sacerdotal, nós somos chamadas para vivermos esse tempo, para vivermos como mulheres, sabe, pastoras, cheias do Espírito Santo, mulheres que denunciam o pecado, mulheres que têm uma aliança superior. Você tem promessa. E estabelecer isso, irmãs, pegar essa aliança nova, esse novo de Deus, estabelecer isso nesse tempo, a gente precisa de muito discernimento, de muita sabedoria, porque eu estava falando isso ontem na escola dominical. Talvez o Satanás não vai vir trazer um prato de lentilha, mas ele vai trazer para você um banquete de Nabucodonosor. Mas é tentação do mesmo jeito, né? Você não vai cair se alguém te oferecer um cachorro quente, mas talvez você vai cair se você for comer um quê? Um ravioli, se você for comer uma picanha, né? Então a gente tem que estar muito ligada, com muito discernimento. Então o Senhor, ele tem uma palavra para mim, para você na nova aliança como sacerdote. E é a mesma. Ele não mudou. Como ele declarou em Ezequiel, não profane, não profane, né? Não profane aquilo que é puro. E eu queria perguntar para você hoje, sabe, queridas? Será que você tem negociado alguma coisa que Deus falou para você que tem que ser puro? Que você precisa ser, sabe, pura nisso, santa nisso? Sabe? Eu não sei, mas isso veio com muita força para mim, porque o Senhor falou: a medida para você é outra. Eu não vou usar a mesma medida que eu uso para eles. Você, às vezes, você se compara a falar, fulano fez aquilo, e fulano faltou o culto de Páscoa para ir para a praia. Irmã, vai com Deus, Deus te abençoe, ó, um beijo, um abraço. Mas você, pastora, você não. A medida para você é outra. Porque você carrega uma aliança superior, porque você anda na medida da graça de uma casa sacerdotal, e uma casa sacerdotal tem o peso de medida. O Senhor falou para você, ó, você vai andar pelo caminho e você não vai passar pela porta que todo mundo passa, você vai passar pela porta do santuário, não é a porta do templo. Irmãs, tem coisa que Deus manda eu e você fazer na igreja que ninguém sabe, que é no secreto, mas nós temos que obedecer. É assim contigo? Eu vejo muito isso, sabe? Ontem eu tava lá e eu tava doida para ir nos bastidores da minha igreja. Tava acontecendo mil coisas, eu tava preocupada porque tava muito calor, o ar não tava dando vazão de tanto que a igreja estava cheia. Eu tava preocupada com a Lana, que tava lá na porta da igreja com um monte de criança. Eu falei, meu Deus, cuida da minha filha, só os anjos ministradores para dar conta. Eu tava preocupada com mil coisas. E o Senhor falou, você não vai sair daí, nem para fazer xixi. Eu falei, meu Deus! Gente, você pensa nisso? Na altura do campeonato, eu com 26 anos de ministério. Falei, Deus, eu não tô acreditando. Ele falou, você vai ficar aí, não sai. Essa é a medida. Essa é a medida. E eu falei, Senhor, mas isso é santo, isso é puro, isso é tão, parece ser religioso. E o Senhor falou, não. A medida para você é diferente. A nova aliança em Cristo Jesus, você é o mediador, você é o reconciliador. Você precisa estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. E eu creio, irmãs, que como Hebreus fala, né, que Jesus mostrou todo o sacrifício dele. Em Hebreus capítulo 10, depois a gente pode ler 10, 12 a 14, fala que ele ofereceu tudo, o próprio Jesus, como uma oferta agradável, o sacrifício vivo. Eu quero te perguntar hoje, o que está sendo sacrifício para você permanecer na obediência dessa liderança, desse ministério, desse chamado de Deus? O que está sendo sacrifício para você ser essa casa sacerdotal? Conta para mim, fala aí, alguém pode compartilhar? Fique insegura não, irmão, porque para mim foi uma coisa tão simples, mas veio com tanto peso, sabe? Com tanto peso. A gente precisa identificar as coisas e dar nome a elas. Você sabe que nós temos substituído o sacerdote, irmãs.
Ezequiel, ele fala isso, ele vem lembrar os sacerdotes, ele fala, olha, você foi chamado para ser sacerdote, não substitua, porque a gente acha que se a gente estiver fazendo qualquer outra coisa, tá tudo bem, só que para nós a medida é outra. Deus fala assim, não, filha, não é substituir, é estar na obediência. Porque quando nós substituímos, nós temos uma tendência a falar, é para Deus, tá tudo bem. Aí o coração massageia o ego, a gente está no tempo da graça, hipergraça, né? E aí a gente vai no aleluia, no glória a Deus. E o Senhor fala, não substitua, não substitua. Então essa ordem, ela é baseada numa promessa. E se você quer entender o seu lugar, coisas grandes e poderosas que Deus tem feito na sua vida, não substitua. Sabe, irmãs, tem muitas outras pessoas excelentes. Tem muitas pessoas com muita capacitação. Mas a autoridade está sobre a tua vida. A autoridade está sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o sacerdote, quando ele sai do lugar dele, ele deixa aquele lugar vazio. Ele abandona o posto. E no mundo espiritual isso é regido como desordem, como uma brecha, como uma oportunidade. Isso mexe muito comigo, porque quando o Senhor fala para mim, filha, qualquer outra pessoa poderia fazer aquilo. E a gente não pode andar nesse lugar, irmãs. É um mundo espiritual, ele converge. O mundo espiritual é a atmosfera, sabe? O mundo espiritual, ele é real. Você entende isso em nome de Jesus? Você entende isso? Você recebe essa bênção sobre a tua vida em nome de Jesus? Esse é um princípio para mim e para você. Esse é um princípio de uma aliança. Nós nos tornamos na nova aliança em Cristo Jesus, né? Nós somos transformados de glória em glória. Nós abandonamos, né, o velho homem e trazemos isso na graça, no amor do Pai. E o Senhor, ele fala isso com muita graça sobre nós. Você é o mediador da nova aliança. Você é posicionado na nova aliança. E para a gente fechar, gente, com princípios práticos aqui, pastorais, agraciados para mim e para você, para a gente fechar isso com uma vida prática no altar, com simplicidade, mas com muita graça, né? De viver a verdade, de viver esse evangelho, essa graça de Deus. Eu quero lembrar você. 1 Samuel 16, 7. Olha isso, como é que eu hoje naveguei na palavra, né? Fui de Ezequiel a Hebreus e agora fui lá para 1 Samuel. Mas são textos bem conhecidos. Depois a gente vai ler Jeremias também. Quem quer ler aí? 1 Samuel 16, 7. Posso ler? Pode ler. Eu não tô ouvindo. Você tá ouvindo? Ah, ela tá com o microfone fechado. Ela vai abrir. Ela é rápida. Viu? Ela... Espera aí, tô procurando aqui. 1 Samuel 16, 7. É conhecido. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Uau, meu Deus. Gente, Deus sabe aonde teu coração está. Ainda que ninguém esteja vendo, a sua intenção, aonde o seu coração está verdadeiramente, revela a motivação para o Espírito Santo. Pode ter uma multidão, pode ter 10, 3, 4 pessoas. O Espírito Santo, ele vê. E essa aparência do céu, assim, que conduz o nosso coração, é a intenção que motiva essa autoridade, esse lugar, sabe? Sabe que coisas lindas e poderosas que Deus tem feito, que talvez você não fica contando, talvez você não escreveu ainda o livro, talvez você não foi nas redes sociais dar um testemunho. O poder de Deus faz. A graça, o imirente do Pai
se manifesta. Porque Deus ama olhar para o meu coração e seu coração e ver a intenção dele. Saber que nós estamos no lugar certo. Porque as pessoas, elas vão olhar a aparência. Ah, lá está a esposa do pastor. Lá está uma casa sacerdotal. Olha lá na igreja dela. Olha, ela foi na igreja. Lá na igreja foi Páscoa. Lá na igreja foi ceia. Olha, a colheita. Nossa, a colheita teve uma grande celebração. Ai, foi uma grande conferência, multidão, né, Ju? Mas o Senhor fala assim: eu olho a intenção. Eu olho o coração. Se você realmente está ali, se você está presente, se você está intensa. E o Senhor, irmãs, na nova aliança, né, ele pagou todas as leis, né? Ele pagou todo o preço naquela cruz. Olha, ele pagou, está pago, está consumado. Não há nada que a gente possa fazer, só agraciar, obedecer. A única coisa que a gente tem que fazer é obedecer. Então, até as leis cerimoniais, o Senhor pagou. Então, quando você vai à igreja, é na graça, é por amor. Se não for, seu coração não está ali. E ele sabe a intenção do seu coração. E por último, Jeremias 17:10. Outra pessoa quer ler? Ah, ainda tem mais um versículo, 17:10. Jeremias 17:10 também. Quem já conhece de cabeça pode ler. Pode proclamar, né? Que é muito bom. Eu vou ler. Amém. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Meu Deus. Gente, olha isso. Eu amei essa versão, né, pastora? Tem uma versão que fala que ele esquadrinha, né? Mas a conduta, olha isso. A sua conduta e as suas obras. Quer dizer, ele vem examinar a mente e ele examina, ele sabe a intenção do seu coração, ele examina e ele recompensa. Olha isso. Então, olha o peso de medida aqui para mim e para você. Conduta e obra. Não adianta fugir, irmã. Uma coisa tá ligada à outra. Para mim e para você, a medida é outra. Eu tô repetitiva, mas como diz o Pastora, Luiz Hermínio, a repetição é pedagógica, né? pastora, Fala, ontem querida. eu e a Artemio conversávamos sobre isso à noite, né? Sobre que tem muito a ver com essa passagem da Bíblia, né? Que dialoga com o que você está falando, que é a questão da honra e da justiça. A gente às vezes mede a honra e a justiça na perspectiva humana, só que ela está muito longe daquilo que Deus entende como honra e justiça. Né? A palavra fala que humilhai-vos, né, debaixo da mão de Deus. Então, antes de ter honra, a gente tem que se humilhar perante o Senhor. É Ele que nos honra, a honra não vem de homens. E a nossa justiça, ela é muito cruel. E a justiça de Deus, ela é uma justiça que é providencial, porque não é só sobre mim, é sobre o outro e é por ele. Então, assim, às vezes a gente se equivoca muito. Então, quando a gente entende esse lugar, né, de que Deus examina, Deus nos conhece, é Ele que valida, então o que o outro pensa não vai definir quem eu sou. Ai, desculpa, a cachorra está me atrapalhando. Não vai definir essa perspectiva do outro e não vai determinar as minhas ações, porque é aquilo que o Senhor vê que ninguém vê, que ninguém conhece. É o teu, é você. Às vezes a pessoa está dentro da sua casa, né? Vai questionar, tipo assim, mas você não vai na igreja, e a pessoa às vezes não vai entender que você está ali numa medida, está num propósito, está num movimento, e não vai conseguir perceber. E às vezes, assim, a gente é afrontado dentro da nossa própria casa. Então, a gente tem que entender que, assim, independente das afrontas, quem a gente é em Deus. E até se questionar, será realmente que eu estou conseguindo perceber isso? Né? Porque é um lugar muito seu e Deus. E ajustar, alinhar e correr a carreira para chegar lá, né? Como você diz. E se posicionar, né, Ose, no lugar da obediência, né? Porque você é a esposa. Você não pode substituir esse lugar. Você não pode negociar esse lugar. E esse é o único lugar que você não pode ter rede de apoio.
né? Então, quando Deus te chama para estar nesse lugar, essa missão é sua. A justiça vai vir, a honra vai vir e a medida vai ser para você como esposa. Então, assim, é muito forte isso, né? E essa conduta, gente, que ela interage com as nossas obras, porque para mim, para você, a nossa casa é sacerdotal. O que nós fazemos tem esse peso de medida, sim, né? As pessoas vão olhar para a gente como influenciadoras, como pessoas que inspiram outras pessoas. Então, se você pisar na bola, as pessoas vão olhar que você pisou na bola, sim. Sinto muito, mas esse é o lugar que o Senhor está nos chamando, mas é o lugar que Ele nos capacita. O Senhor que chama e Ele capacita, Ele não nos abandona, Ele está conosco em todo o tempo, Ele é o Consolador. Então a gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, me ensine a me comportar, me ensine a estar com a intenção certa, me ensine, Senhor, como eu devo agir. Pai, eu quero, revela para mim, sabe, não é fazer porque você faz a vida toda. Ah, eu já sei fazer, pastora, eu já fui a 350 mil Páscoas. Não, querida. É esse tempo, essa hora, o seu posicionamento. São pessoas diferentes, são gerações diferentes, são influências diferentes, sabe? Então é muito sério o que você carrega. Tem um peso de medida muito sério. Então hoje o nosso coração precisa estar muito aplanado. O Senhor quer alinhar comigo e com você. Como o Ozzy falou, na humildade. Sabe? Humilhai-vos mesmo debaixo da poderosa mão de Deus. Querida, se Deus está mandando tirar alguma coisa de você, tira, porque vai valer a pena. Se Deus está colocando uma pessoa na sua liderança, dentro da sua igreja, um membro, para alinhar você, aceita. Resolve logo. Eu já falei para Deus: Senhor, eu quero cantar aquela música da Ana Paula Valadão. Eu não tenho tempo para perder com ressentimento. E eu quero que seja de verdade na minha vida. E Deus me bota umas pessoas para mim vir me alfinetar, para me passar no aprisco. Eu tô me sentindo às vezes, irmãs, igual o porquinho, sabe, da Índia, que ele, quando você vai fazer carinho nele, ele, quando ele tá ferindo, né, quando ele tá irritado, se ele não tiver bem, ele espeta, né? Mas se ele tiver alimentado, se ele tiver bonitinho, ele é bonzinho, né? Não dói. E eu falei: Senhor, eu não quero ser esse porquinho. Eu quero estar doce, eu quero estar pronta. Então o Senhor falou: minha filha, então se liberta desse ressentimento. Esse processo não é seu, essa vida não é sua. Então aceita que dói menos. E Deus falou mais para mim, tá, irmã? Sabe o que Deus falou para mim? Alguém quer falar? Parece que alguém me. Pode falar, Zê. Esse É negócio aqui quando tá pegando. Tô é que pegando fogo. eu lembrei do ferro que afia o outro ferro, né? Vai tirar pedacinho, vai sair os pedacinhos, né? Mas a gente aprende tanto nessa hora, mas a gente aprende tanto, porque a gente não pode olhar só o lado ruim do outro, né? O que a gente está aprendendo quando a gente é afiado por essa pessoa difícil, né? Eu vou até aproveitar que você falou esse versículo, esse aí. Já vou ler o último versículo aqui por causa do horário, que é Hebreus 4:12. A gente também ama também Hebreus 4:12, né? Que ele fala exatamente isso. Porque, Zê, se a gente não for afiada, irmã, a gente não melhora. Se a gente não for lapidada, a gente não brilha mais Jesus, né? A gente tem que trazer mais luz, a gente tem que ter mais sal, mais sabor, mais essência como. Então, não tem para onde correr, amém? Se só ele tem a palavra de vida eterna. Aí Hebreus 4:12 vai dizer assim, ó. A gente também já conhece, eu peguei só palavras conhecidas. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga pensamentos e intenções. Então, olha aí a resposta, né? Tá afiando, irmã. E Deus foi tão forte comigo. Deus falou: não há mais tempo para perder com ressentimento, né? Então, assim, ou você aceita o processo, ou você é pastora dessa pessoa, ou eu vou tirar você. Meu Deus, gente. A espada veio para mim. Eu crente que Deus ia tirar ela, falar: manda ela para a igreja da pastora Angélica, manda ela para a igreja da pastora Ju. Eu já estava com a carta pronta, né, para fazer lá uma rúbrica, falar: manda para a igreja da pastora Ana Maria. Gente, a igreja da pastora Z, nossa, eu tenho certeza que Zenilda vai discipular ela. Tava pronta para vai com Deus, né?
A gente brinca, mas o negócio é sério. Ninguém quer, né? Ninguém quer, né? Não, e assim, eu achando que a espada era pro outro, a espada veio para mim. Então Deus falou assim: se posiciona porque é você que é o sacerdote. É você que tem que estar no lugar certo. O peso de medida é para você, que tem o discernimento e tem a revelação. O peso de Pastor, medida é é para igual quando a você. gente. Aí, igual quando a gente escuta uma palavra, né? Que a gente escuta a palavra e fala assim, fulano tinha que estar aqui, fulano tinha que estar aqui. Né? Mas no fulano não tinha que estar aqui. Se você está ouvindo, porque aquela palavra também é para você. Né? A gente tá sempre querendo substituir, né? O minimizador, né, hoje. Ou então, às vezes, né, Deus tá assim, aí você. Não, eu vou até gravar essa palavra para fulano. Aí Deus ouve de novo. Então, irmão, o negócio está estreito. E a resposta para mim, para você, irmãs, é a mesma. Deus não mudou, mas é a palavra. E a palavra dele não muda, é a Bíblia, né? Quando a gente lê a palavra é o confronto, é a resposta. E ela divide, ela separa a nossa alma, ela separa as nossas emoções daquilo que é espiritual. O sacerdote, irmã, ele não anda emocionalmente. Ele não anda porque eu tenho carisma, ai, porque as pessoas me amam, ai, porque as pessoas são legais comigo. Não. O sacerdote, ele ama no espírito. Ele tem que ser espiritual. Então, a palavra, ela é eficaz. Ela é para afiar o ferro essa tarde para mim e para você. Ela junta, né? E ela separa. E, ao mesmo tempo, é muito poderoso isso. Porque quando é cirúrgico, a espada, né? No caso, a faca ou o bisturi, ele junta, né? Faz ali aquela coisa de separar juntas e medulas. E o Senhor fala isso para mim e para você, filha. Hoje eu quero julgar seus pensamentos e intenções do seu coração. Mas você é sacerdote, você não vai andar pelas emoções, pelo sorrisinho, por aquele que diz eu te amo, que tá pele de ovelha com lobo. Não vai ficar, sabe? Ai, pastor, isso foi legal. Não. Às vezes você não precisa ouvir um legal, não, irmã. Às vezes o que você precisa é permanecer, é estar no lugar, obedecendo, com uma fé em ação, sabe? Continuar. Irmãs, nós temos falado muito isso aqui, né? Há alguns anos já. Nós não andamos por urgência, nós andamos por propósito. Mas eu quero também lembrar você que nós não andamos, né, pela impressão do outro. Nós andamos por aquilo que é princípio, por aquilo que é importante para Deus. Então, hoje eu quero que a gente alinhe a nossa agenda. Eu quero que o Espírito Santo ele traga essa novidade de Deus para mim, para você. Se Deus quiser mudar, irmã, a casa de Lloyd, ele vai mudar. Se ele quiser mudar a minha agenda, ele vai mudar. E se Deus pegar você também, ele vai pegar. Amém? A gente tá junto, não adianta fugir, porque junto é melhor. Junto a gente vai ficar mais agraciado. Pode falar, pastora. Pastora Angélica tirou o microfone? Não? Falou? Alguém ia falar? Parece que alguém ia falar. E ele vai avaliar, né? E ele vai avaliar. Efésios, ele fala que o Senhor vem admoestar as intenções das nossas ambições. E se as nossas ambições forem egoístas, se as nossas ambições não forem com humildade, ele vai avaliar a intenção, aonde está teu coração, né? Então, eu quero orar com você sobre isso. E eu quero que cada uma depois compartilhe uma palavra, sabe, irmã? Que o Espírito Santo, um versículo bíblico, né? A Zê falou que Deus falou para ela que é para, né? Você está satisfeita, né? Que você falou. Então, Deus tem dado uma medida para cada uma aqui. E eu acho que quando uma fala com a gente compartilha, a gente se cura. A gente, né? A gente se alimenta uma do fruto da outra, né? Que a gente produz o fruto do Espírito. Então o Senhor está falando muito para mim, sabe? Sobre uma nova linha de obediência. E para você, né? O que que Deus está falando, né? Deus está muito assim com aquele versículo para mim, né? De obediência. E eu queria que você depois compartilhasse, né? Para a gente estar orando agora. Tem alguém que já pensou que Deus já, para o mês de abril, Deus já deu um versículo, Deus já deu uma direção de sacerdote, de cura, de santificação. O que que Deus deu aí? Hã? Eu tô achando muito tremendo, porque
Hoje o Senhor me deu a oportunidade de dar uma palavra lá no Jate, né, na consagração. E glória. E aí, a palavra que Deus me deu foi Salmos 24. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos, não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. E o Senhor trazia justamente esse entendimento de profundidade no Senhor, o Senhor alinhando as motivações dos nossos corações, né? E Deus trazia o meu coração. Nosso coração tem que estar puro, né? Um coração puro diante de Deus, motivações puras, língua pura, né? Pensamentos. Quantas vezes, né? Os nossos pensamentos. Ninguém vai conhecer, mas você está pensando e o Senhor requer da gente uma outra medida, né? Um alinhamento, né? Dos pensamentos, o que você anda pensando, o que está passando na sua mente, o que está passando no teu coração. O Senhor quer pureza, né? O Senhor quer pureza de nós, algo mais profundo, não o que está aparecendo, não o que as pessoas estejam vendo, mas a medida, né? Como a pastora Ludmila está falando, a medida, nossa medida é outra, nosso padrão é outro, né? O padrão que o Senhor requer de nós é um outro padrão de verdade, de sinceridade, de mãos limpas, né? De mãos limpas diante do Senhor, de coração puro, de verdade diante dele. Então, realmente assim, é um entendimento de profundidade no Senhor, além daquilo que talvez as pessoas não consigam ver, né? Mas o Senhor tem visto. Então, nosso padrão é aqui dentro, é o interior, é o secreto, é onde só Deus conhece o nosso compromisso com Ele, né? Aleluia! Glória a Deus, né? Como é bom a gente estar junto, né? A gente se alimenta e a gente lembra aqui que o Senhor fala: olha, não fica mais com medo de eu ter que amarrar uma corda e você entrar e se profanar, né? E morrer e ter que ser puxado. Não fica, porque agora eu já paguei o preço. Ele só fala: só se aproxima um pouquinho mais de mim. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. E o que Deus fala? É o que a Pri falou, né? Ele fala: sem santidade ninguém verá Deus. Tem que ser pura, de mente, de alma, de coração, pureza. Irmã, se tem algo que tem nos dado, que tem te dado impureza, tem trazido, sabe, impureza na tua mente, no teu coração, sabe, anula hoje, corta da tua vida, não negocia, não troca, não. Vai lá e pã. Eu não sei o que é. Eu não sei. Não sei se é o Instagram, se é as redes sociais, se é um grupo do WhatsApp que você tem com umas amigas aí meio mundana, né? Então, assim, eu não sei, sabe? Corta o mal pela raiz, sabe? Então, a gente tem que eliminar. Eu tenho uma. Eu sou muito brincalhona, eu sou muito zoadora, vocês sabem, né? Graças a Deus eu sou muito leve. Mas eu não dou abertura para brincadeiras assim de punho imoral, sexual, eu não gosto. Sabe, assim, coisa que. Aquela coisa, mulher, hoje tem aquelas coisinhas assim, santa, eu tô dentro. O que é puro, natural, eu tô dentro. Agora, eu não gosto de brincadeiras, né, com punho sexual, principalmente com pessoas mundanas, profanas. E aí, outro dia eu tava numa festa, e aí a pessoa chegou pra mim, tinha um grupinho de 4 rindo assim, falando: Meu Deus, vem ver isso, vem ver isso. Eu falei: Eu não vou nem olhar, eu não vou me contaminar. Nossa, a pessoa ficou tão chateada que acho que ela, tipo assim, não vou mais ser sua amiga. Eu falei: Problema. Eu nem olhei, porque, tipo, pra mim, aqui,
o jeito que elas estavam rindo já não era saudável. Então eu não vou me contaminar. Eu estou num lugar onde eu não posso negociar, aonde eu não, a medida para mim é outra. Eu não vou negociar. Depois aquilo fica na minha mente, até eu sair, tirar aquilo da minha cabeça. Vocês sabem, é um sacrifício. Então, assim, irmãs, até né, a graça vir, eu não vale a pena. Então eu nem me contamino. Eu não sei você, mas você tem visto alguma coisa que você precisa hoje ajudar a gente aqui, abrir os olhos para a gente orar sobre isso? Que tem roubado esse lugar? Né? O Senhor fala, tira essa corda, aproxime-se um pouquinho mais. Alguém pensou em alguma coisa? Eu já trabalhei em colégio, né? É tão difícil, né, Ozzy? Tanto tipo de gente, né? As meninas fazem tantas... Aliás, eu acho que as inimizades e as fofocas e as calúnias são piores do que as brincadeiras de imoralidade, né? Porque A fofoca dentro da escola é uma coisa muito forte, é, né? Você tá falando aí, né? Eu tenho vivido um tempo assim que eu tenho buscado. Eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa calma, mas como eu tô sendo bombardeada, eu tô sendo muito sacudida nesse lugar, sabe? E assim, às vezes eu tenho realmente perdido a paciência, é muita coisa. E tem sido um desafio falar pro Senhor, cara, como é difícil. E assim, é muito difícil, porque é desafiador demais, porque às vezes eu me sinto muito sozinha, com muita coisa ao meu redor me bombardeando, e é muito dentro da família. Então é um lugar que eu tô sendo muito atacada. Então, assim, nesse sentido, eu peço muito suporte, sabe, de oração para Deus me dar o discernimento. Porque é aquilo que eu falei, às vezes vem uma afronta, né? Mas as pessoas, é que eu estava conversando outro dia, até com a minha família, porque a gente conversa muito. Eu falo assim, vocês esperam chegar sempre no meu ápice. A gente vai fazendo, a gente vai falando, vai direcionando, vai pontuando, e tudo acontecendo, né? É doença, é problema na escola do filho, é não sei o quê, é finanças, é tanta coisa ao redor que você fala assim, meu Deus. E é só ele mesmo, né? E eu já fui muito de querer ter as rédeas de tudo na minha mão, e eu não sou mais nesse lugar. Então, assim, tem sido muito difícil administrar, e eu sei que eu estou sendo muito desafiada nesse lugar amém, e confrontada, mas eu sei que é um tempo de crescimento. amém. E é muito bom ter esse discernimento. E assim, eu sei que vai passar, mas eu estou na prova. E nós vamos clamar hoje, amém, Ivan? Mais alguém Bem, quer compartilhar? Alguém teve algum discernimento aí, alguma fala? A gente está em cima do horário, mas dá tempo. Hoje meu filho vai buscar a Lana, gente, então eu tô mais relax, mas nem toda segunda-feira vai ser assim, né? Eu vou ter que sair às 5 para buscar ela. Mais alguém? Lili, tão bom, né? Lili, gente, aí acordou. Meu Deus, ó milagre. Também 4 horas da tarde, né, Lili? É bom estar com você no presencial, né? Que ela sempre participa, mas depois, né, Lili? Verdade. Uma benção. Boa tarde, meninas. Alegria estar com vocês. Graças a Deus, né, consegui participar. Amém. Pena não estar vendo as meninas da manhã, que são sempre ali também, pontuais e sempre compartilham palavras, experiências que têm edificado a minha vida. Vocês têm sido bênção na minha vida. Uma alegria ver Osiane. Não sei se ela está lembrando de mim, mas eu ela foi lembro. minha orientadora há anos atrás. Ih, É uma Verdade, alegria estar no meio. trabalhamos junto. E é uma mulher de Deus, uma pessoa cheia de bondade. Ela, juntamente com ai, meu Deus, agora. Carla, Carla, Carla. isso, com a Carla, a diretora Carla, foram bênção na minha vida. Uma época que eu tinha pouca maturidade, enfrentei tudo isso que ela está falando aí, numa escola, ambiente de fofoca, de perseguição. Eu era recém-consagrada e eu não entendia que aquilo era uma batalha espiritual, que não era a pessoa, né? Que às vezes a gente acha que é a pessoa que está nos perseguindo, mas a gente sabe que é um mal, né? Que aquela pessoa está sendo usada. E ali eu chegava para elas e ia conversar com elas, desabafar, e elas sempre tinham uma palavra de Deus, sempre, né, com a voz mansa, sempre com uma orientação, sempre com direcionamento. E ali eu aprendi muito. Foi pouco tempo, mas como eu aprendi. E como é importante, né? Essas pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos.
E ali Amém. foi uma experiência, foi um tempo que aí eu fui entender que não foi só um trabalho, né, para que eu pudesse ter um ganha-mais para ajudar nas finanças de casa. Foi uma passagem para que eu Uma pudesse aprender escola, né? muito. Isso, foi para que eu aprendesse muito, amadurecesse muito Amém. em todas as áreas, como mulher, como depois eu fui ser mãe, né, como mãe. Então foi assim, eu quero aproveitar e te agradecer, hoje. Você foi bênção na minha vida naquele tempo. Um Deus instrumento de abençoe. Deus. Amém. Eveline também, Eveline, né? Eveline. Nossa, Eveline. a outra, Pastora Eveline, que deu Eveline. palestra lá na igreja. outra que Preciosa. também, né, nem Eveline é minha cunhada. sério. É mesmo. Minha cunhada. Que Então, bacana assim, nessa eu fui Teresópolis. presenteada. 3 mulheres, né? Mulheres Amém. assim, super inteligentes, criativas, ainda mulheres de Deus. Amém. Então, Amém. assim, foi um tempo que eu fui presenteada. Então, como eu cresci. Então, não só, né, no trabalho, mas como a gente também na igreja, como a pastora falou, a gente passa por esses desafios, né? De ter Tem um que estar olhar, de ter uma posicionada, né? situação. Exatamente. E nesse tempo aqui com vocês, né, tenho aprendido isso de estar posicionada. Já passei por essa fase de querer desistir, de falar, não, não é o meu chamado, não dá para mim, mas aqui com vocês, né, eu tenho conseguido, como diz a pastora, né, vamos caminhar mais uma milha, Amém. vamos, né, continuar juntas, uma ajudando a outra, e tem sido bênção, tem sido, assim, um tempo precioso da minha vida. Eu não consigo participar, né, assim, muito ao vivo, ou estar comentando no grupo, mas eu sempre coloco até para a pastora Zenilda, que tem sido bênção na minha vida. Ah, Sempre que eu posso compartilhar, testemunhar, eu só tenho a amém. dizer isso, só tenho a Mas, agradecer. ó, Lili, todo mundo vai ligar pra Sinara e vai botar ela na linha, hein? Cadê ela? Verdade. Tudo bem que ontem foi Páscoa, mas a gente vai ficar, poxa, vamos umas ajudar as outras, né, pastora Ana? Isso. Né? É. Vera Pastora Ana também, né? também. Glória a Deus que tá aí. Zenilda tá num ambiente novo. Que bonito esse lugar. Zenilda, você tá onde? Olha eu com Na minha, essa. na minha casa. Podendo, é um som que ela carrega, ó. Ai, gente, eu tô vivendo um tempo muito diferente, né? Nem todos sabem, né? Mas eu saí do trabalho de 16 anos e tá doendo muito, assim, é como se fosse arrancar um pedaço, né? E por isso que eu falei esse versículo hoje, né? Porque o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:11: aprendi a estar satisfeito e viver contente em toda e qualquer situação, sendo honrado ou humilhado, na fartura ou na fome, em todo tempo ele nos fortalece. Amém. Então, assim, a minha preocupação é no futuro, né? Mas Deus, ele encaminhou tudo, ele deu paz, ele deu, né, direção, e aconteceu, né, da melhor forma, sair muito em paz, sair honrada pelos donos da escola, honrada pelos pais, Glória a honrada Deus. pelos professores, mas dói. Dói. Dói, mas é diferente, é diferente, né? Porque eu tô leve, mas dói. E eu tô Não agora integrando. sabia. Eu achei até que estava só no meio período, mas eu acho que o Espírito Santo quer você só para ele nessa dor. Por isso que a gente não teve comunhão, sabia? A gente não teve tempo junto. Porque Deus quer você inteirinha só para ele, Zena. Ih, que bênção, É, hein? eu acho isso. Assim, eu tenho vivido um tempo de solitude, né? Amém. E tem sido um tempo com o Senhor mesmo. Mas eu creio que tá tudo no controle dele. Eu não parei ainda, já tem uma semana, né? Mas eu ainda não parei. Eu achei que eu ia descansar, ainda não tive essa medida de descanso. Eu acho que eu não vou ter. Não Então vai. eu entendi que é pro Senhor, mas Amém. dói. Nós vamos estar juntos, tá, amiga? O Espírito Santo vai fluir, né? E nós vamos também orar para que o Senhor cuide do nosso futuro, né? O Senhor nos dê uma estrutura para a gente envelhecer, porque todas nós precisamos. Amém? Vamos orar? Tá tão bom, mas já são 5:06. Eu não quero ser indisciplinada para a gente ficar fiel nesse horário, tá bom? Amém. Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te louvo por essa palavra, eu te louvo pela tua graça, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos conduz, é aquele que fala. Ministra ela aos nossos corações. Senhor, que nós possamos ser, Deus, batizados pela tua graça nessa tarde. Alinha, Senhor, as nossas intenções. Alinha, Senhor, nossa medida. Revela para cada uma aqui, Senhor, uma linha de obediência, aquilo que o Senhor nos quer como pureza, que o Senhor quer tirar de nós, Senhor, todo o peso da religiosidade, toda corda, Senhor, que está nos amarrando, mas que o Senhor quer que nós venhamos a nos aproximar de Ti e que nós possamos estar com o nosso coração, Senhor, totalmente rendidos a Ti. Que a Tua recompensa venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso ministério. Que a Tua recompensa, Pai, venha sobre o nosso futuro. Nós entregamos a Ti, Senhor, porque os Teus planos são maiores, planos de nos dar um futuro de paz e esperança. Pai, muito obrigada pela nossa comunhão, por nós estarmos nessa cidade tão preciosa, uma cidade com tanta promessa, uma cidade do avivamento. O Senhor nos uniu com um propósito. Senhor, revela para nós, Senhor, com autoridade, poder e glória. Nos posiciona no lugar certo, na hora certa, Senhor, e que nós possamos manifestar a tua glória. Que o nome do Senhor seja proclamado sobre a vida de cada uma, sobre a vida da Osiane, sobre a vida da Liliane, aonde a Ana Maria estiver, Senhor, aonde a Vera for, Senhor, aonde a Priscila se posicionar. Espírito Santo se posicione sobre a vida da Zenilda. Pai, venha sobre a vida da Angélica, da pastora Juliana que saiu. Pai, sobre aquelas que aqui não estão. Alinha, Senhor, o céu na terra e traz sobre nós uma unção de autoridade, poder e glória. Manifesta sobre nós o teu querer. Senhor, essa é a hora, é chegada a hora da salvação, a hora de nós estarmos em obediência como família sacerdotal, em obediência, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, te agradecemos, rendemos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, aleluia. Amém. Que Deus abençoe vocês, querida. Um beijo no coração para deixar a aula salva. Amém. 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 Sim, amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês. Uma semana abençoada. Foi no escuro.